After 225 years, you'd think we'd look to our past. Nope. We're looking to our future. Where we're innovating every day to raise Jim Beam for 225 years to come. Olá, você, muito obrigado pela sua presença. Bom dia, boa noite, boa tarde. Você que nos prestigia, amassa o like, se inscreva no programa. E hoje um programa muito especial. Nós estamos com o nosso amigo e companheiro Walter Selle. Walter é presidente das operações da Beam Suntory no Brasil e na América Latina. Ele vai contar um pouco da empresa, um pouco das marcas, que nós conhecemos mais as marcas aqui no Brasil. E muito prazer tê-lo aqui no programa, é muito especial para nós. Agora, Walter, nós temos um jeito, antes de passar a palavra, de começar o programa, que eu não posso mudar, que é perguntando para o Bruno: Bruno, como está Seattle? Eu sempre fico esperto aqui, olho para o tempo e tal, avalio. Tá ótimo. Olha, o verão está chegando aqui, né? Então, sol, céu azul. A gente está entrando na fase 2, o que significa dizer que já estamos socializando um pouco mais, os bares e restaurantes já estão abertos a 50% da sua capacidade. Inclusive, nesse último domingo, eu e o Bruninho estivemos almoçando ao ar livre, então foi bastante legal. Então, tudo perfeito aqui em Seattle. Cadu, e você que está aí entre Bragança e a Grande Tuiuti, quando é que a gente vai tomar um vinho juntos? Então, eu estou aqui fazendo o estoque, né, para quando a coisa abrir, né, e vocês puderem vir aqui, né, e vamos botar estoque da Beam Suntory também aqui, para poder diversificar, porque, aliás, depois desse programa tem happy hour, né, Walter? Mas, olha, o tempo está legal, está ventando muito, então isso pode, de alguma forma, também dar alguma interferência no meu sinal, porque a minha internet é a lenha, quer dizer, a rádio. Então, a gente está aqui nessa luta, mas estou no ar, estou com vocês e estou feliz porque esse papo aqui promete muito. Vamos nessa. Walter, passando a palavra para você, eu vou pedir para você contar um pouquinho para todo mundo que está nos ouvindo sobre a Beam Suntory, seus produtos e esse desafio que ela foi lançada na hora que começou a pandemia e a quarentena. Obrigado, Rogério. Prazer estar com vocês aqui. Rogério, Cadu e o Bruno, que eu já conheço de outras fases aí. Nós moramos juntos em Singapura e, enfim, atravessamos 3 anos. Nós moramos em Singapura ao mesmo tempo, não juntos. Não me entrega. Poxa, cara, assim eu vou ficar triste, mas tudo bem. Tá certo, nós moramos ao mesmo tempo e foram, enfim, 3 anos aí bem bacanas, pessoal e profissionalmente, que eu passei lá. Mas falando um pouco da Beam Suntory, a Beam é a terceira maior empresa de bebidas do mundo, né? Dona de marcas, aqui no Brasil, marcas fortes como o Teachers, né? A marca principal da empresa aqui no Brasil é o Whisky Teachers, que é muito forte no Nordeste do país. Ele é co-líder, vamos dizer assim, no Nordeste do país, e tem a liderança em estados importantes como Pernambuco, por exemplo, Paraíba, que são estados de alto consumo de whisky. Temos também a marca Jim Beam, que é o bourbon mais vendido do mundo, né? Muito forte, e que aqui no Brasil vem tendo uma performance surpreendedora, crescendo bastante, crescendo triplo dígito esse ano. A gente vai entrar um pouco mais em detalhes sobre isso. O outro bourbon do nosso portfólio é Maker's Mark, que também é muito conhecido nos Estados Unidos e algumas localidades onde o bourbon já é uma realidade. No Brasil, ele também vem numa alta taxa de crescimento. Temos o gin Larios, que é um gin que nós lançamos aqui no Brasil no ano passado, no final do ano passado. É um gin espanhol mediterrâneo, então feito de uma maneira um pouco mais diferente, um pouco diferente do tradicional London Dry Gin, e eu posso entrar um pouco mais nesse tema também. Ele leva botânicos do Mediterrâneo, que tornam o líquido mais fresco e até melhor para misturar com a tônica, né? Para o nosso tradicional gin e tônica, que é feito no mundo todo.
Esses são, obviamente, alguns dos produtos da empresa. A empresa tem outras marcas icônicas no mundo e a gente tem planos de trazer mais coisa aqui para o Brasil também, para o consumidor brasileiro. Falando um pouco do momento desafiador, nós, a partir do ano passado, em julho do ano passado, nós montamos a nossa própria operação de vendas aqui no Brasil. Então, até então, nós éramos distribuídos pela Bacardi, por um parceiro, e nós viramos a chave em julho do ano passado, um processo que a gente conseguiu montar todo o RTM do Brasil em 9 meses. A gente até fala que, enfim, 8 para 9 meses, chegou até ser 8. E a gente sabe o quão complexo é você começar uma operação no Brasil, e a gente, enfim, começou a tempo. E aí, nos nossos primeiros 6 meses de operação, veio essa surpresa, né, a crise do Covid. Nós estávamos numa pegada boa, a gente cresceu no segundo semestre do ano passado, crescemos 22% com a operação própria, fruto dessa virada, né? No mercado estável, que é o mercado de destilados, até com uma leve queda, a gente cresceu 22%. E tivemos essa surpresa lá logo no começo do ano, que obviamente afetou a todos. Delícia! E afetou a gente também. Essa delícia, né? Essa beleza que botou todo mundo fora do bar. Eu queria entender justamente como é que a empresa está se preparando do ponto de vista não só estratégico, você falou um pouco do crescimento e tal, mas do ponto de vista operacional, porque você formou uma equipe aqui no Brasil, você começou, inclusive, nessa transição da Bacardi, distribuir vocês para vocês distribuírem. Eu imagino que você investiu mais ainda na equipe própria. E aí, como é que se gerencia essa turma toda que, de repente, está trabalhando de casa? Quando você está no início de operação, né, Bruno? É mais difícil você controlar a galera, né? Mas a gente tem tido um sucesso muito bom nisso, eu vou te falar. E a forma que nós estamos fazendo, na verdade, a palavra que eu diria é rotina, tá? Nós começamos a montar rotinas como se nós estivéssemos no escritório. Então, por exemplo, nós no escritório todo, isso vai acontecer agora, não é uma incrível coincidência, mas vocês falaram aí de happy hour, Cadu citou o happy hour. Toda quinta-feira, no final do dia, nós fazíamos um happy hour dentro do escritório. Nós temos um bar físico lá montado no escritório, e nós fazíamos um happy hour com os nossos produtos, onde, aliás, cada um de nós pode levar 2 convidados, então ficava meio que um happy hour bem bacana. Uma presença VIP e frequente nesses happy hours em tempos de Singapura, muito bem cuidado. E, olha, obviamente eu ofereci toda a minha parte de testar os produtos, dar feedback, e em troca me trataram muito bem. Excelente happy hour. Empenhou, hein? Se empenhou mesmo. Exato. Isso aí é uma prática que eu trouxe de lá, né? Nada se cria, tudo se copia. E a gente está mantendo essa prática, né? Então, a gente está mantendo às 5 horas agora. Daqui 1 hora eu vou ter o happy hour virtual com a equipe toda, onde a gente montou uma equipe. Eu esqueci de falar sobre isso. São 50 pessoas, nós éramos 9, agora são 50, então acabamos contratando 41 pessoas aí. E as 50 pessoas se conectam e cada uma recebe em casa, porque a gente tem uma plataforma de drink delivery que nós desenvolvemos muito bacana. Aliás, até sugiro para quem queira receber drinks prontos, né, coquetéis prontos em casa. Eles vêm em garrafinhas que você pode pedir 1 dose só, pode pedir 2 doses, pode pedir 6 doses, aí depende de quantas doses você... Passa o link para a gente vai botar aqui embaixo. Pô, isso aí vai subir a audiência do programa barbaramente. Eu até queria... Mais importante não, vai aumentar as vendas. Eu queria o seguinte, Walter, eu queria até o seguinte, os próximos inscritos aqui no canal, quem se inscrever a partir dessa conversa com o Walter aqui, eu queria poder sortear um drink para esse pessoal. Fechado, combinado. Já pode considerar isso aí. E é exatamente isso. É uma plataforma de drinks que você pede. Eles entregam o drink em casa pronto, numa garrafinha, feito, obviamente, com as nossas marcas, e chama-se
Sip Lovers. Já tem 50 bares na base, né? E a gente, esse happy hour das 5 horas, ele vai acontecer, cada um dos nossos colaboradores recebe em casa o seu drink, o drink de sua... E cada um de nós brinda com aquele drink que, enfim, que mais gosta, né? Que delícia. Então, que legal, e que legal você manter a turma conectada com isso, né, Cadu? A gente falava tanto aí dessa história. Você sabe que essa é uma iniciativa, eu tenho acompanhado algumas empresas, como é que elas estão se virando depois que todo mundo foi jogado, né, sem muita opção, a trabalhar de casa. Tentar trabalhar no meio de uma crise com as condições possíveis, né? Isso foi, sim, aos poucos a gente foi assimilando essa realidade, mas algumas empresas estão indo, como você bem falou agora, e fiquei feliz de ouvir, Walter, que essa iniciativa, porque ela se aproxima muito de coisas que eu tenho ouvido falar também. Por exemplo, uma das empresas que a gente tem trabalhado proximamente, é uma empresa de telecom, ela está fazendo alguns cafés da manhã também, e mandando as cestinhas de café da manhã para as pessoas. Criou uma caneca com o nome da área, daquele time. Eu estava lendo hoje, isso é um tema que eu acho que complementa o que vocês estão falando aí. Eu estava lendo hoje que essa mudança toda ela tem uma chave necessária que o líder vai ter que mudar na sua relação com a equipe. Essa chave diz respeito a reconhecimento, a construção de um caminho de confiança, mas ao reconhecer o trabalho que está sendo feito diante dessas condições que o planeta está vivendo, que não são fáceis. Então, é muito possível hoje a gente aceitar e ter uma tolerância a erros um pouco maior em função de tudo isso. Então, é uma hora também de criar, de inovar, de experimentar, porque o erro, de uma certa forma, pode ser melhor assimilado. E são iniciativas sociais de conexão e de engajamento, e que melhor do que um happy hour para fazer isso. É verdade, funciona super bem, Cadu. Na verdade, a gente faz um exercício, a gente, obviamente, tem uma parte da reunião, a reunião de 1h30, né? Tem uma parte da reunião que é conteúdo, onde eu começo abrindo, dividindo um pouco das prioridades da semana, o que rolou na semana e as prioridades da semana que vem. Aí cada um do meu time entra, né? Do time de liderança da Bean Suntory entra e fala um pouco também, né? Sobre as prioridades e tudo mais. E aí a gente, enfim, abre para interação, e a última meia hora é sempre um brinde com um happy hour, e aí, enfim. E aí passa a preparar os seus próprios drinks com Jim Beam. A gente tem histórias super bacanas de os funcionários um ensinando para o outro o que aprendeu a preparar com Jim Beam, com Larios, com todo o nosso portfólio, com Makers, e é bem interessante. Então, estamos bebendo mais agora que nós estamos em quarentena? Estamos bebendo mais em casa. A resposta é essa. A resposta é assim: estamos bebendo mais em casa, sim, tá? Então, o consumo do off-trade, né, que a gente tem 2 canais, off-trade e on-trade. Off-trade é o varejo, né? E o on-trade é bares, restaurantes e tal. Então, estamos bebendo mais em casa, sim, mas isso não é suficiente para compensar a perda que a gente está tendo pelo fechamento do canal on-trade, tá? Então, isso só para vocês terem uma ideia, tem um fator interessante aí, né? Todo mundo, quando pensa em on-trade, né, em bar, restaurante, vida noturna, né? As pessoas, vida noturna não, vida fora de casa, as pessoas pensam muito em Espanha, né? E realmente a Espanha é o país com o maior consumo on-trade no mundo. Uau! A Espanha só perde para um país no mundo, que é o Brasil. Consumo então, per capita, você diz, ou consumo absoluto? Fora de casa. Consumo percentual entre vendas, Tá. dependência do canal on-premise, né? Do canal on-trade. Quer dizer, a dependência da Espanha é 50%, então 50% do business da Espanha de destilados, não estou falando da minha empresa especificamente, acontece, não, é de álcool total, tá? 50% de tudo o consumo de álcool acontece no canal on-trade, e no Brasil esse número vai para 60%.
O brasileiro gosta de sair, né? Então, o Brasil ele tem um viés muito forte para o consumo fora de casa, né? Porque aí entra duas coisas importantes, não só o canal on-trade, mas também entra o canal de eventos, né? Que é super importante no Brasil. Então, o Brasil é o país dos mega eventos, né? Então, o Brasil é o país que, numa cidade do interior de Pernambuco, né, que se chama Caruaru, você coloca ali 1 milhão de pessoas durante o São João. Então, a festa de São João de Caruaru é uma festa de 1 milhão de pessoas, de 1 a 3 milhões, na verdade, porque tem anos que chega a bater 3, tem anos que chega a bater 100 mil pessoas por dia, e é uma festa de 30 dias. Então, você multiplicar 100 mil pessoas por 30 dá 3 milhões. Então, e estamos falando de Caruaru. Salvador, você bota 5 milhões de pessoas na rua consumindo produto. Então, o Brasil é o país dos mega eventos, né? No carnaval. Louco, né, Walter? Porque a gente ouve tanto falar de eventos tipo um Oktoberfest, o Grande Prêmio lá de Singapura, mas esses países têm 1 ou 2 eventos e o Brasil tem uma centena deles. O Brasil tem mais de 30 mega eventos, tá? E tem São Paulo, por exemplo. São Paulo agora não, mas São Paulo ela tem um evento importante por dia do ano, tá? Por dia. Se você quiser, fazer alguma coisa em São Paulo, você pode apontar uma data no calendário. Aquela data, se você for buscar, tem um evento acontecendo com potencial consumo de bebida alcoólica. Então, a perda da categoria com essa pandemia pelo fechamento do on-trade do canal eventos foi muito grande. Então, respondendo à pergunta aí, nós, por exemplo, né, estamos falando um pouco da BIM. A BIM hoje, eu ouso dizer, eu não posso afirmar isso com toda certeza, mas provavelmente é a empresa que mais cresce no canal varejo de bebidas alcoólicas, tá? Dentro das empresas de bebidas alcoólicas, no canal varejo é a que mais cresce. Claro, ela sai de uma base menor, mas crescimento é crescimento, né? Ela cresce de forma bastante agressiva. Jim Beam, por exemplo, está crescendo 300% nesse canal. Então, está indo muito bem. Mas esse ganho não é suficiente ainda para compensar a perda que a gente teve do canal on-trade. O Jim Beam aqui nos Estados Unidos é super popular. Eu vejo, normalmente tem muita degustação, evento, promoção. E uma marca que você falou, que eu acho que no Brasil ela não é muito, pelo menos eu lembro de outras marcas, mas a Makers. Maker's Mark. Maker's Mark aqui nos Estados Unidos, Bourbon aqui nos Estados Unidos é bastante consumido, né? E Maker's Mark é the brand. Pessoal, inclusive meu sogro, que você bem conhece, dos Happy Hours de Singapura, já vou falar para ele que tem outro aí em São Paulo. Ele vai Grande Rui. Rui, você sabe que ele depois do meio-dia acabou a água. Mas ele vem para cá, para minha casa, a primeira coisa que ele faz é: Bruninho, como é que está o estoque de Maker's Mark? Porque senão vamos comprar. É bom que ele repõe, né, para você. Com certeza. Não sobra muito quando ele vai embora, mas tudo bem. Deixa ele ouvir esse programa para você ver o que te acontece. Volta conhece. Ele é bom disso. É fera. É uma ótima conversa, aliás. Né? Papo sempre bom com o Rui. A próxima vez que encontrá-lo, então, vai ser com uma garrafa de Makers. Boa! Maker's Mark é um produtaço, né? É um fenômeno. Você falou uma coisa de Jim Beam, é interessante, né? Enfim, Jim Beam foi a marca de uísque que mais cresceu no ano passado no mundo, em valor absoluto, né? Em valor absoluto, por quantidade de crescimento, Jim Beam foi a que mais cresceu de todos os uísques no mercado. E Makers também está muito bem, está indo super bem. O Makers é engraçado porque é um produto aqui no Brasil super premium, né? Óbvio, ele é um produto nos Estados Unidos premium, aqui ele é super premium. E ele tem
um público que é incrível, assim, tem público fiel pra caramba. Maker's Mark nunca vai cair de um certo nível de volume, porque tem gente que toma e é apaixonado pela marca. Agora, para quem não conhece, o que é o Maker's Mark? O Maker's Mark é um bourbon, né, é um bourbon feito em Kentucky, assim como o Jim Beam. Diferencia o bourbon do whisky para gente. Eu acho que era legal você falar um pouco disso. Então, o whisky, aliás, aí tem um outro fator bem interessante na conversa, né? Essa conversa é super legal falar de bebida. A Beam Suntory é a única empresa do mundo que tem representatividade das 5 origens de produtoras de whisky no mundo. Então, o whisky, ele tem 5 grandes regiões produtoras no mundo, né? A mais conhecida é a Escócia, né? Então, é o Scotch, ele é o whisky mais difundido globalmente. Você tem aí mais internacional, né? Então, você tem aí a nossa representatividade com Teachers, mas nós temos alguns maltes que são muito, muito bons. Tem um malte chamado Laphroaig, que é uma coisa especial. Eu adoro. É muito de ou você gosta ou você não gosta. Não dá para você ser neutro em relação a Laphroaig, porque ele é muito defumado, né? Ele é produzido todo malte que está na West Coast da Escócia, né? Ele sofre uma influência muito grande do mar. Então, você cria uma característica de paladar nesses maltes que você tem quase que um salgado e muito defumado. Então, ele é um whisky quase salgado e bastante defumado em função dessa whisky bacalhau. Desculpa. Exato. Cara ignorante, né? Então, tem gente... Então tem gente que não gosta. Aliás, a campanha de Laphroaig se você não gostar, a gente entende. E vê que... eu pessoalmente sou fã desses com as turfas mais escuras, os mais defumados mesmo. Gosto muito e que bom. Olha aí. O Laphroaig ele é bem turfado mesmo, bem turfado. Então, aí falando um pouco da Escócia, né, tem o Balmore também, que é um ícone dessa região nosso também super turfado. Aí você sai da Escócia, tem os Estados Unidos, né, que é obviamente onde você tem... nem todo uísque produzido nos Estados Unidos é bourbon, tá? Então, para ser um bourbon, você precisa... Aliás, o nosso principal concorrente globalmente não é um bourbon, e para ser um bourbon você precisa passar necessariamente uma das coisas que acontece é quando sai do barril ele vai direto para engarrafar, né? Ele não tem nenhum outro processo e se o uísque é filtrado, como é o caso de outros uísques aí do mercado, ele perde o selo de bourbon, né? Então ele é mais bruto mesmo. Nem todo, ele é mais, você precisa, o processo de produção, ele tem que ser um processo mais cuidadoso para você não ter que filtrá-lo, né? Então, aquilo que sai do barril, você vai engarrafar. Agora, você veja o que é um cara bem treinado. O Walter, ele é um veterano de mercado, né? Conhece tudo, trabalhou em outras empresas. Você repara que ele fala, ele não cita os concorrentes. Eu tenho um concorrente aqui, um concorrente... O cara é bom, né? Bem, media training na veia. Total. Ele apaga o nome dos concorrentes. 20 anos de janela, né, cara? Não dá pra... Mas aí temos o uísque americano, né? Temos o representante nosso, e no nosso caso, todos os uísques do nosso portfólio americano são bourbon mesmo. Aí você tem o whisky canadense, e até um fato interessante do whisky canadense, nós temos o Canadian Club, que é o whisky canadense de bastante sucesso, e o Canadian Club era o whisky que, enfim, a destilaria do Canadian Club, ela fica bem próximo da divisa dos Estados Unidos, porque ali entrava, durante a proibição, entrava o whisky Canadian Club, era o whisky que entrava nos Estados Unidos na época da proibição. Tinha um túnel, até hoje tem um túnel lá, que é parte da história do Canadian Club
esse ponto. Aí você tem outra região tradicional produtora de uísque, a Irlanda. Então, fui para a Europa, voltei para a América, agora voltei para a Europa. A Irlanda, né, o uísque irlandês, ele é conhecido. Nós temos também alguns uísques irlandeses fortes, né? Connemara, por exemplo, é uma marca deles. E aí você tem o Japão. E o Japão hoje é a grande tendência do consumo de uísque, do mundo de uísque, né? É a origem mais cool de uísque no mundo, né? O uísque japonês, ele desde 2004, né, do começo dos anos 2000 aí, ele vem crescendo muito em termos de avaliação, até que durante esse tempo todo, durante 2 anos seguidos, ele foi eleito o melhor uísque do mundo. Então, justamente... Veja você, não sabe. Eu tomei Suntory no Japão. Exatamente. Tomei Suntory no Japão, no ponto de venda, né? Muito gostoso e foi uma experiência muito legal. Nós temos 2 uísques muito premiados, né? Inclusive, os 2 foram eleitos os melhores uísques do mundo em anos diferentes. Um é o Yamazaki, você já deve ter ouvido falar, que é um uísque excepcional. E o outro é o Hibiki. Hibiki, também é da Suntory, que são uísques... inclusive, tem um outro chamado Shita, que o nome não é muito o uísque do Tarzan, né? Exatamente. Cara bom de piada. É possível hoje, Rogério. Não, Rogério, eu tô animadíssimo. Você sabe o que acontece? Eles fizeram um happy hour antes e não convidaram a gente. Fizeram, tá vendo? Vocês não sabem o que está aqui na minha garrafinha hoje. Mas, olha, eu vou falar o seguinte, muito legal. A gente passou aí uma pintada... A gente falou a beça de uísque, mas vamos voltar a falar dos consumidores. Eu acho que a pergunta do Rogério é bem legal e eu queria entender exatamente isso. Tá bom, diminuiu, a gente sabe que o pessoal está ficando mais em casa. E aí, como é que está essa volta? O Brasil vai, volta, não volta? Como é que você está vendo esse negócio? Como é que vai mudar isso aí depois que a coisa talvez voltar ao novo normal? E acrescentar uma coisa nessa sua pergunta, que é o seguinte: o que vai vir, o que vai mudar, o que vai voltar ao novo normal? Eu não acredito em novo normal. Você sabe que a gente mudou o nome do programa por causa disso, né? Porque se é novo não é normal, se é normal não é novo, é nunca normal. Eu quero saber o seguinte: eu saber do Walter, além do que vem, como é que está lidando hoje com isso? Porque nós estamos no meio do tiroteio. Quer dizer, então como é que está essa história? Acho que podemos explorar um pouco isso aí, estou curioso. Pois é, hoje o que está acontecendo assim, claro que a resposta é assim, é um grande ponto de interrogação, tá? Ninguém sabe direito o que vai acontecer. Né, dentro da BIM Suntory, a gente trabalha com algumas hipóteses e nós, por exemplo, vamos falar um pouco do consumo, vamos dividir essa conversa em 3 partes, né? A primeira parte é o consumo de on-trade. Então, o que vai acontecer no on-trade? O primeiro impacto que a gente vai ver no on-trade, infelizmente, é que muitos donos não conseguiram sustentar os próprios negócios, né? Então, no momento que você fecha as portas para consumidor, para cliente durante 3 meses, esses caras têm um fluxo de caixa curto, é muito difícil você sustentar um negócio. Então, a gente está imaginando que a reabertura agora ela vai contar com mais de 20% a 30% das casas não vão reabrir. Então, esse é o primeiro impacto. As que reabrirem, vão reabrir com um grande protocolo aí, né, de segurança, de higiene e tudo mais, né, e isso aí vai acabar impactando no aproveitamento do metro quadrado, né? Então, a gente acredita que essas casas vão ter um impacto no faturamento de 50% mais ou menos, 40% a 50% no faturamento por uma questão de readequação do espaço. E falando um pouco do consumidor agora,
eu não acredito que vai ter um problema para esse canal, tá? Eu acho que o consumidor vai voltar a esse canal, vai voltar aos poucos a esse canal, mas eu acho que vai ter um impacto muito grande, sim, para o canal eventos, principalmente com relação a aglomerações. Então, eu acho que e é por isso aí vem a questão do nunca normal, né? Para mim, um dos legados disso um legado negativo as pessoas vão ficar menos em contato, tá? Então vai ter uma questão menor de contato, de aglomeração, porque as pessoas estão preocupadas com isso. E mesmo, mas e aí quando encontrarem a vacina, tal? Quando encontrarem a vacina vai melhorar? Vai. Mas eu não acredito, acho que o long tail disso vai ser grande, entendeu? Não vai, as pessoas não vão voltar para a rua, mesmo vacinada, não vai voltar, porque pode ser que surja outro negócio desse, pode ser que surja outra coisa. Então, eu acho que o canal de eventos e esses eventos mega, a aglomeração, vai sofrer ainda por mais algum tempo, tá? Por outro lado, acho que o impacto positivo é que as empresas, não só as empresas de bebidas, mas acho que outras empresas aprenderam, isso no Brasil ainda era pouco desenvolvido, a utilizar o e-commerce, né? Então, esse o consumidor, ele sem dúvida, ele está cada vez mais habituado e aberto a usar o e-commerce. Então, a gente já viu esse efeito no nosso negócio, que é um efeito positivo, né? Só que o que vai acontecer, né? Vocês conhecem comportamento humano, tá? Isso é uma coisa que eu venho pensando bastante, assim. Como é que é o processo? Então, assim, só para fechar, tá? Essa é a minha análise sobre os três canais e como o consumidor vai se comportar nesses três canais. No canal de consumo em casa, acho que o e-commerce vai ganhar relevância. Não só o e-commerce, mas formatos vai ganhar relevância. O que eu quero dizer com formato? Principalmente para bebida destilada. No final das contas, o que eu vendo? Eu não vendo uma garrafa, eu vendo o líquido que está dentro daquela garrafa. Se esse líquido vai ser vendido para o consumidor final em dose ou em forma de coquetel, maravilha, para mim é ótimo. Então, o que vai acontecer diferente de outras categorias como vinho e cerveja, que o cara compra uma garrafa e aquela garrafa ele vai consumir naquela noite, o destilado, por que ele vai comprar uma coisa, pagar, né, em advance, algo que ele vai consumir durante um tempo, né? Porque ele não vai tomar uma garrafa de destilado. Então, por que nós não darmos a ele uma solução para consumir aquilo que ele vai tomar à noite? E aí entra esse tipo de plataforma, tipo Sip Lovers, que não é só em relação à coquetelaria, que é também em relação a doses, né? Quer dizer, você pode ir lá pedir, eu quero 4 doses de Maker's Mark. O cara vai te dar uma garrafinha que tem lá 4 doses de Maker's Mark para você tomar na noite enfim, com o teu amigo, com a tua esposa, com quem você quiser. Então, acho que isso vai ser uma outra revolução que vai causar para a indústria, né? A questão de formato, nós não vendemos garrafas, nós vendemos líquido. Eu acho que isso vai causar uma certa revolução. Ó, a sua agência deve estar pensando nisso já, né? Na comunicação e tudo mais, mas eu não posso, eu não consigo, é maior que eu. Quando você fala, eu não vendo a garrafa, eu vendo o líquido, e eu já estou indo lá. Não, a gente vende, esse momento que a gente vai viver com tudo isso que está acontecendo, é aquele momento de dar um break na história toda. Tá contratado. Quer ser minha agência ou não? Olha, fazendo happy hour, a criatividade vai ficar altíssima, viu? Maravilha. Não, você tem razão, verdade, né? A gente está trabalhando no mundo da percepção agora. Como não há certezas, né? E o futuro vai punir as certezas, né? Vai punir as certezas. A gente não trabalha nesse mundo de certeza, a gente vai trabalhar no mundo do quê? De expectativa, de sonho, de percepção, de uma coisa diferente. E nada melhor do que um momento para dar o break mesmo, porque as pessoas estão grudadas na tela sem parar, tem que dar aquele... né? Exatamente. Não, sem dúvida, acho que faz todo sentido. Fala. Mas eu sou muito mais bebedor de vinho do que bebedor de uísque.
E o mundo ensina muito mais você a beber vinho do que a beber uísque. Então, o vinho faz bem à saúde, o vinho combina com tal prato. Eu, por exemplo, eu bebo uísque, mas o uísque, para mim, é um final de tarde com petisco. Quer dizer, eu não sei com o que combina um uísque. Isso não é uma campanha? Isso não é um gap que o setor tem com nós, consumidores? Tem, sem dúvida. Tem dois lados aí do online, né? Que é, e aí pegando um pouco carona no que a gente estava falando antes, para mim uma outra oportunidade que está deixando bem claro, uma é em relação a consumo, a outra é em relação à informação / educação, né? Então, com o maior consumo do online, fica também muito mais fácil para a gente passar informação para o consumidor. Então, uma das coisas que nós fizemos também aqui foi nós pegamos bartenders que são parceiros nossos, né, que trabalham com a gente no dia a dia, né, enquanto os bares estavam abertos, mas esses caras, obviamente, agora impactados pelo Covid e tiveram sua vida aí, né, o seu rendimento impactado pelo Covid, nós acabamos pegando alguns deles para justamente, durante esse período, dar treinamento para os consumidores mais interessados. Então, que são exatamente treinamentos nesse sentido, entendeu? Primeiro, como fazer um drink em casa, né? Então, muitas vezes as pessoas não têm essa informação. Então, como fazer? E a gente, por exemplo, se você, Bruno, está aí nos Estados Unidos que tem um monte de Jim Beam, vocês também aqui no Brasil tá cheio de Jim Beam por aí, e esse ajuda o leitinho das crianças. E como tem filho, rapaz? Vou te falar. Opa! Mas você, então, desculpa te interromper, você sabe que aqui nos Estados Unidos, cara, eu adoro conversa com o Walter, porque o Walter conhece tanto desse mercado de bebida. E agora, sério, a gente aprende muito, é muito legal mesmo. Obrigado por você estar aqui de novo. É muito bacana a gente ouvir essas histórias. Eu lembro em Singapura como eu aprendi do mercado. Mas aqui nos Estados Unidos, cara, eu acho que aqui, eu não conheço tanto, mas me parece que foi aqui que nasceu o negócio do coquetel, né? Aqui eles adoram coquetel. E é muito comum, ou era muito comum nos nossos dinner parties, sempre ter um cara que é o coqueteleiro da turma, que vem e que faz os coquetéis na hora. A gente, olha, então hoje a gente vai trabalhar com o coquetel tal, com a tequila, com whisky. Então, assim, os Estados Unidos têm uma cultura coqueteleira, Rogério, ao contrário E eu entendo que você está falando, a indústria de vinho é muito forte, mas aqui nos Estados Unidos, essa indústria coqueteleira, essa coisa do cara que cria os coquetéis dele, que faz os tradicionais. Pô, eu aqui, por exemplo, virei um mega fã de Old Fashioned. E em Seattle tem 3 bares de uísque que são absolutamente fantásticos. Tem um chamado Cannon, que se um dia vocês vierem a Seattle, eu não sei se chegou a visitá-lo, Walter, você veio aqui há muito tempo atrás, mas esse Cannon Bar, cara, é impressionante. Meu sogro, inclusive, grande Dr. Rui, amou. Ele tem um menu gigante e ele tem um menu separado que é tipo um menu só de whiskies raros, que tem dose ali de $30 mil, 25. É um negócio espetacular. Então, essa coisa do coquetel aqui é fantástico. O Cadu, que é conhecedor também de bebidas e conhece bem essa história, ia se divertir por aqui. Não tem dúvida. Vou voltar uma pergunta. Com moderação. Com moderação. Com moderação. Aliás, Maker's Mark faz o melhor old fashion que você pode tomar, viu, Brunão? Se você for lá de novo, não esquece, o Maker's Mark é o drink oficial do Maker's Mark, então pode ir com fé. Eu sou ignorante. O que é o old fashion? Cara, o old fashion muda a vida. Belo drink, é um clássico. Belo drink. Aqui, o melhor old fashion não é nem nesse bar, é num outro chamado Rob Roy. De novo, você vier a Seattle, vá no Rob Roy, pede o Old Fashioned, eles fazem com uma pedra de gelo gigante. Né? Walter, eu vou deixar você explicar, que você vai explicar melhor que eu. Não, o Old Fashioned basicamente é whisky, angostura e laranja, né? Um twist de laranja. Então, é um drink onde prevalece bastante o sabor do whisky, então você tem que ter um whisky bom, né? Uma boa base.
E você e ele, quando você faz, justamente porque você tem que ter uma boa base de uísque, ele é um coquetel montado e alcoólico, né? Então montado significa que ele não é shaken, né? Também não é stirred, ele é montado só no copo, e justamente porque a gente não quer diluir o gelo. Ele é um whisky feito para ser potente, ele é um drink feito para ser potente, né? Um coquetel feito para ser potente. Então, quando você coloca uma pedra de gelo maior, você potencializa isso. Por quê? Por que isso, né? Todo mundo pensa, mas o gelo maior não é mais diluição? Não, não é mais diluição. O contato do líquido com a superfície do gelo, com uma pedra maior, é muito menor do que o contato do uísque com a superfície de vários cubinhos. Mais tempo, né, para ele. Leva mais tempo para ele. Leva mais tempo para diluir, exato. Então, a pedra de uísque. Rob Roy é isso. Eles fazem a pedra no formato do copo. Então tem um formato certinho lá, botam e aquela pedra fica com você a noite inteira. Exato. Ela, né? Com você, né? Comigo ela ficaria há pouco tempo, mas com você fica a noite inteira ali, meu. Passam vários turistas por lá. A pedra de gelo é a mesma. Não, eles fazem, inclusive eles falam, porque a forma com que eles fazem o gelo é um dos segredos para que o Old Fashioned é legal. Ô, Bruno, você falou de Old Fashioned. Você falou de Old Fashioned, eu estou pensando aqui, você acha que gostaria, não sei se gosta, eu sei que o Rogério gosta, nem sempre, mas a gente divide, às vezes, um Negroni, um bom Negroni. Lembrei dele. E daquele lugar que tem a pedra de gelo, igual o Walter falou. Pedra grande. Pedra grande. Adoro. Agora, eu vou te dar uma dica. Eu vou te dar só um detalhe interessante aí. Graça. Sabe qual é o segredo da pedra de gelo grande? É o tempo que leva para ela congelar. Ela tem que ser, a água tem que ser congelada de uma forma muito lenta. Por quê? Porque quando a água é congelada de forma lenta, ela vai liberando o ar que tem dentro da água, né? Então a água tem ar dentro dela misturado. Se você congela ela muito rápido, o que parece? Aquelas bolinhas dentro do gelo. Aquelas bolinhas dentro do gelo é o ar que ficou dentro da água. Se você congela ela devagar, o ar ele vai saindo. E quando ele vai saindo, o que você tem? Você tem basicamente só a água cristalina, pura, e o gelo fica totalmente translúcido. Esse é o segredo. O cara é um químico, né, bicho? O cara Mas ele é um marqueteiro, entende química. Não. E eu pensei aqui numa piada, né? Mas você entra com H2O e ela congelando direito, devagarinho, fica só H2. Engenheiro aí já é questão química, não me coloque nessa. Não, corta essa, Cadu, pelo amor de Deus. Piada do engenheiro, pelo amor de Deus. Vai ter trabalho nessa edição. Eu não cortaria nada. Mas você vai... Divertido. Eu vou ver o que eu faço depois. Mas falando do Negroni, né? Vocês falaram do Negroni. O Negroni ficou muito popular aqui no Brasil, no mundo inteiro. Ele ficou super popular ultimamente. E a próxima onda é um drink parecido com o Negroni, mas ele usa como base, é o mesmo que o Negroni, só que ao invés do gin, você usa bourbon. E esse drink chama Boulevardier. E é Boulevardier. Próxima ida tua lá no bar do seu Rui, você pede um Boulevardier. Estou vendo aqui, whisky, vermute doce e Campari. Então, Você é meu professor, hein? Você é meu professor, hein? Exatamente. Olha, isso aqui eu aprendi agora. Eu costumo estar acompanhando. O que tem, embora seja um cara mais tradicional, eu gosto mesmo das coisas mais clássicas, mas os novos me interessam pela novidade. E essa novidade eu quero experimentar brevemente. Quando voltar o happy hour no bar do Walter, lá da Bean Suntory, vamos lá. É uma experiência. Vamos lá. Não, agora é sério.
como plataforma de marketing, como plataforma de network, de conhecer, de entender. Eu lembro, porque essa experiência em Singapura realmente é uma experiência legal para a marca, né? É uma forma muito bacana de você estar em contato com a marca. É uma iniciativa legal essa. Walter. Não, é legal, sim. E no final das contas, nós todos, né? E é uma coisa que eu falo sempre para o meu time, nós todos somos formadores de opinião, né? Quer dizer, nós trabalhamos na indústria, falando meu time da Beam Suntory, nós somos referência para coquetelaria, para bebidas destiladas, para as nossas famílias, para os nossos amigos, porque pô, a gente está dentro da indústria. Então, é um fato isso, né? E é um assunto super gostoso de falar, né? Não é um assunto chato, é um assunto bacana. Eu vou voltar, Cadu, para a parte de consumidor que a gente estava conversando. E depois eu faço o corte e posso jogar essa parte mais no final e tal, tudo bem. Na hora que você falar de consumidor, uma pergunta que eu queria te falar. Consumo feminino de destilado. É alto? Está crescendo? Como é que é? O consumo Não feminino... responde. Vai na tua resposta agora, porque tem que gravar isso aí. Senão vocês vão ficar trocando ideias e ele vai voltar com a mesma pergunta daqui a pouco. Já vamos lá. Vamos embora. Gravando. Então, o consumo feminino ele vem crescendo bastante. Então, mas ele está muito focado ainda, né, em white spirits. Então, o consumo feminino explodiu em gin. Gin é uma categoria, o gin tônica, né, a grande propulsão do consumo de gin tônica no mundo, o fenômeno que aconteceu no mundo. No Brasil também, muito puxado pelo consumo feminino. Então, sim, a resposta é sim. Agora, Walter, você estava falando, o Rogério perguntou, como é que combina os coquetéis ou uísque com os petiscos? Qual o petisco que é bom? O que vai com o uísque? Então, eu estava falando da questão da educação, né, do ensinamento tal, e de usar o online para isso. A gente tem um lado que é justamente você utilizar esses bartenders e especialistas para falar sobre os coquetéis. Então, aí você tem, enfim, como fazer coquetéis, como preparar coquetéis. Tem coquetéis super fáceis de fazer em casa, né? E tem o lado também de combina com o quê, né? E é uma coisa interessante, assim... Eu, por exemplo, adoro, falando de aperitivo, né? Eu gosto de tomar um whisky de aperitivo. Hoje, por exemplo, é uma noite que eu vou tomar um whisky de aperitivo. E o que eu gosto de acompanhar? Um queijo forte e duro, sabe? Ou pode ser um Primadonna, pode ser um Grana Padano, né? Principalmente esses dois. Esse tipo de queijo com whisky é uma combinação perfeita e um ótimo aperitivo. Assim, pecorino, então, perfeito. Assim como eu vou fechar a noite hoje. Perfeito. Hoje todos teremos essa experiência, Walter. Exatamente. Então, mas o consumidor não sabe, né? E a gente, uma outra coisa bacana que a gente vem tentando, né, ensinar o consumidor sobre isso, é um consumo de uísque de uma forma mais leve, né? Porque tem gente que acha o uísque muito pesado, principalmente pessoas mais jovens, e às vezes as pessoas, até as mulheres, acham o uísque um paladar muito pesado. E a gente tem uma plataforma de Jim Beam que chama Highball, que é um drink em copo alto, né, copo longo. Você coloca gelo, uma rodela de limão, uma dose de Jim Beam, a gente faz isso com Jim Beam, e completa com água tônica. Fica super gostoso. Outra coisa e refrescante. Então, né, esse formato, por exemplo, né, de long drink que a gente fala, com o copo cheio de gelo, uma dose completa com, né, bota aí 3 doses de água tônica para uma de whisky, ele acaba sendo um substituto da cerveja, porque ele joga dentro da refrescância, né? Quer dizer, ele é um drink super refrescante e a gente está juntando essa plataforma com churrasco. Então, você comer uma carne com esse drink
é muito mais gostoso do que tomando cerveja, né? Então, é uma coisa que a Na gente... barriga, né? Exatamente, não estufa Olha tanto. só, coisa espetacular. Olha a preocupação dele. Esse Então, Rogerinho. pois é, mas Na barriga é a picanha, cara. Você comeu aquela picanha inteira, ferrou. pode tomar o que quiser, toma até. Maravilha. Mas então é isso. Essa é uma das iniciativas nossas de educar o consumidor, e uma das mudanças agora é essa educação acontecendo online, né? Acontecendo de forma... e é impressionante como o consumidor busca isso, viu? É incrível como busca. Nós temos aí lives dos nossos embaixadores de marca que falam sobre isso. Nós temos live que dá 50, 60 mil pessoas. É realmente muito interesse no assunto mesmo. Que bacana. Walter, eu tenho um dever institucional muito desagradável, que é encerrar os nossos programas. Bom, agora que a gente vai começar a abrir as garrafas, meu. E eu estava refletindo, Cadu, que esse talvez seja um dos programas que a gente fez que vai ajudar mais os nossos ouvintes a ficar melhor nessa quarentena. Exatamente. Não, e esse aqui foi realmente uma conversa de bar, né? É uma conversa de bar. Literalmente. Walter, super obrigado. Adorei o papo. Foi um papo realmente descontraído, no espírito do que a gente gosta de fazer aqui. E mais do que isso, é um break nessa coisa toda, né, que nós estamos passando. É importante fazer esse... E para quem gosta, para quem aprecia sempre com moderação, é um papo agradável saber o que a gente está esperando também do que vem por aí. Eu gostei muito dessa ideia do Sip Lovers, achei bem legal, já fui no site olhar, depois a gente vai colocar o link aí para o pessoal ver também. Uma aula de marketing, né? Não, sinceramente, eu acho que... Mas agora depois nós temos que falar sobre vender gerenciamento e momentos. Não, mas gerenciamento de portfólio, packaging, fantástico, Walter. Brigadíssimo, cara. Valeu demais. Não, gente, obrigado vocês. Para mim é um prazer. Um abraço enorme. E vamos marcar mesmo isso aí quando reabrirmos. Tchim, tchim. Valeu. Um abraço. Bye, bye. Tchau, pessoal.